Segundo especialistas, a redução de custos de veículos elétricos combinada ao uso de energias renováveis pode reduzir a demanda de consumo de petróleo nos próximos anos. Veja. As tecnologias verdes modificaram a forma como produzimos energia. As energias eólica e solar são armas poderosas contra o aquecimento climático. Diferente das energias convencionais, como o carvão e o petróleo, com reservas geograficamente concentradas, todos os países têm pelo menos uma fonte de energia renovável, abundante e explorável. O desafio é desenvolver essas tecnologias e adaptar as reservas existentes para fontes de energia descentralizada e de natureza irregular. Quando não há vento, não há energia eólica. As baterias, fonte de energia por muito tempo amaldiçoada, tiveram grande melhora. Já são produzidas baterias cada vez mais resistentes para veículos elétricos e a próxima etapa são carros que utilizam células de combustível, movidos a hidrogênio. O armazenamento residencial de energia, principalmente combinado com o aumento da capacidade dos painéis solares, pode se transformar em uma opção atraente. As energias renováveis geram o dobro da quantidade de eletricidade produzida pela energia nuclear, e seu consumo mundial aumentou 5 vezes desde 2000. Avanços na tecnologia e queda dos custos de produção de energia solar, eólica e do armazenamento levaram ao aumento da produção de energia verde em todo o mundo. Especialistas acreditam que a redução dos custos de veículos elétricos, combinada ao uso de energias renováveis, pode diminuir a demanda por petróleo em 2020. Os setores de energia e transporte rodoviário representam cerca de metade do consumo de energia fóssil. Mesmo que a produção de energia solar e eólica continue a crescer rapidamente, cientistas temem que não seja suficiente para limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, que é o principal objetivo da COP21. E eu te convido agora a assistir a entrevista especial de hoje. Tem muita gente ainda em dificuldade de entender o que é guarda compartilhada. Você tem filhos, está em processo de separação, conhece alguém que esteja? Então, chama para a sala, porque nós vamos conversar agora com a doutora Virgínia Machado, advogada, especialista nessa questão de família. Tudo bem, doutora? Uma satisfação muito grande tê-la conosco. Muito obrigada. Abrindo aqui já nesse ano novo, né? Trazendo período de férias, né? Eu acho que muita gente vai estar com problema nesse período aí, com o negócio de filho, guarda para lá, guarda para cá. Mas começando do início, o que vem a ser a guarda compartilhada que está gerando tantas dúvidas na cabeça das pessoas? Então, guarda compartilhada é diferente de guarda alternada. Então, as pessoas acabam confundindo um pouco, sabe? A guarda compartilhada, na verdade, é quando a criança fica na posse de um dos pais, só que os dois têm ali a condição de estar decidindo juntos o futuro da criança. Qual escola vai estudar, se vai viajar para o exterior ou não. Então, tudo que é a respeito da criança é, vamos dizer assim, dividida essa responsabilidade com ambos os pais. Isso é guarda compartilhada. Mas o filho fica na posse de um deles. E aí, como está na posse de um deles, é necessária a regulamentação de visitas. Certo? Guarda alternada. Guarda alternada é quando a criança fica um pouco com o pai, um pouco com a mãe. Não é muito recomendado, sabe, Cataldi? Porque acaba criando um pouco de confusão na cabeça da criança. A alternada. A alternada. A compartilhada não é obrigatória hoje em dia? Veja bem, ela não é obrigatória. Ela pode ser unilateral, onde apenas o guardião, ou o pai, ou a mãe, respondem e decidem sobre a vida da criança. Muitas vezes, a guarda unilateral ela é necessária. Vamos dizer assim, os pais não se entendem de jeito nenhum, né? Eles brigaram e acabam se separando e a briga continua, existe até alienação parental no meio e a criança fica totalmente ali à mercê desse conflito entre os pais. Não se assuste, telespectador. A gente vai falar sobre alienação parental
também, que já assusta todo mundo. Os termos agora O são... que será que é isso, É né? verdade. Mas é fácil, a alienação parental é quando um dos pais fala mal do outro para o filho. O avô também, a avó. Sempre, sempre, sempre. A família toda, às vezes, acaba se envolvendo. verdade. Não percebe que a criança está sendo bombardeada com informações, com angústias, com mágoas que não são dela, né? Os pais entram em conflito e colocam a criança no meio desse conflito. E a criança acaba se sentindo culpada, muitas vezes, pela separação dos pais. Sabe aquela história, né? Seu pai não vale nada, é um cara que não trabalha, seu pai vive aí na farra. Isso aí é alienação parental. Seu pai não paga pensão porque ele está com outra mulher, porque ele nos abandonou. Isso é alienação parental. Tem punição para isso, doutor? Tem, lógico, pode até perder a guarda se for o caso. Tá vendo só? Olha aí, você fazendo coisa, querendo ter a guarda só para si e colocando em dúvida a possibilidade de mantê-la por estar exagerando nas conversas que não deve ter com a criança. Exatamente. Então, a criança tem que ser sempre poupada. Quando os pais têm um mínimo de cordialidade entre si, a guarda compartilhada ela é muito bem-vinda. Ela agora é regra. Antigamente a regra era a guarda unilateral e normalmente ficavam os filhos com a mãe. E o pai, então, tinha o direito de visitas, né? Que tem que ser regulamentado. Porém, hoje a regra é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, a criança continua com a mãe ou com o pai, na posse de um deles, não fica pulando de casa para casa não, como é alternada, certo? Fica só com um. E o outro continua tendo que pagar pensão do mesmo jeito, continua tendo que regulamentar visitas da mesma forma, porém pode dar pitaco, sabe? Na educação, na criação, né? E tudo que envolve ali o futuro da criança. Mesmo não pagando. Mesmo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, hein? Porque tem situações que a mãe paga a escola, o pai quer dar piruada, mas ele não entra com nenhum, mas ele tem o direito de dar piruada. Se a guarda também. for compartilhada, tem sim. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Pensão é uma matéria. Guarda é outra matéria. Então, às vezes, a mãe fala assim, não vou deixar ver o filho porque não paga pensão. Muito disso acontece, muito. E não pode, hein? De jeito nenhum, porque a visita é um direito da criança, não é um direito do pai ou da mãe, é da criança. Então, se a mãe faz um negócio desse, ela vai estar praticando alienação parental. Quando ela tem que estimular, inclusive, a visita do pai às crianças, das crianças ao pai, ou o contrário. Sem contar o tal do exercício arbitrário das próprias razões, que é crime, né? É crime? Não pode. Porque se ela achar que ela pode fazer tudo do jeito que ela quer, ou ele, que às vezes as crianças ficam com o pai, a mãe está trabalhando, está em outro estado, existe muito disso hoje em dia. E então o pai acaba fazendo isso, né? A mãe paga a pensão. Também não pode, de forma alguma, sua mãe nos abandonou, sabe? Como acontece bastante. De jeito, a criança tem que ser sempre poupada. Ela tem que crescer livre desse tipo de conflito que existe apenas entre os pais. Ela, para ter a sua educação, a sua criação perfeita, né, harmoniosa, para que ela seja um adulto equilibrado, emocionalmente equilibrado. Se ele já cresce dentro desses padrões, né, de conflitos, no avesso aí, o que vai acontecer? Vai se tornar um adulto emocionalmente comprometido. E muitas vezes ele reproduz aquilo que ele viveu. Doutora, tem várias situações, né, inclusive de pais que não querem muito compromisso com o trabalho e acabam fazendo chantagem na cabeça da criança, dizendo, sua mãe vai me botar na cadeia porque eu não pago pensão. É um outro assunto também que não pode, outro assunto. Mas vou lhe pedir para a gente falar sobre isso na sequência da entrevista. A doutora Virgínia Machado, advogada, está hoje aqui conosco falando sobre esse assunto muito delicado, que pouca gente conhece porque teve muita novidade introduzida na legislação com a guarda compartilhada. Nós voltamos já já, não saia daí, hein?
Confira no próximo bloco mais uma história de superação. Ficou curioso? Então continue conosco. O Repórter Setorial volta em instantes.